E era exatamente isso que se pretendia. A intenção era transformar a fala, sobretudo quando o assunto não fosse ideologicamente neutro, em algo tão independente quanto possível da consciência. No âmbito da vida cotidiana, era sempre, ou por vezes, necessário pensar antes de falar. Porém, um membro do partido instado a fazer um julgamento político ou ético devia ser capaz de emitir opiniões corretas com o automatismo com que uma metralhadora dispara uma saraivada de balas. Seu treinamento o preparava para isso. O idioma lhe fornecia um instrumental praticamente infalível, e a textura das palavras, com sua sonoridade rude e certa deselegância intencional, em conformidade com o espírito do Sócim, prestava um auxílio adicional ao processo. Para isso, contribuía também a limitada gama de palavras que o falante tinha à disposição. Em comparação com o inglês atual, o vocabulário da nova fala era minúsculo e havia uma busca incessante de mecanismos que permitissem restringi-lo ainda mais. De fato, se havia algo que diferenciava a nova fala de quase todas as outras línguas, era o fato de que, em vez de se expandir, seu vocabulário encolhia a cada ano. Toda redução era um ganho, de vez que, quanto menor fosse a possibilidade de escolha, mais tênue seria a propensão ao pensamento. Contava-se chegar um dia a falas articuladas que emergissem da laringe sem nenhuma participação dos centros mais elevados do cérebro. Tal objetivo era francamente reconhecido por meio do termo patofala, que significava grasnar como um pato. Como várias outras palavras do vocabulário B, o sentido de patofala era ambivalente. Se as opiniões grasnadas fossem ortodoxas, o termo só implicava elogios. E quando o Times dizia que determinado membro do partido era um orador patufaloso duplo mais bom, isso era visto como uma calorosa e significativa manifestação de apreço. Vocabulário C. Esta categoria suplementava as demais e era formada apenas por termos técnicos e científicos. Não havia grande diferença com a terminologia hoje em uso,
e as palavras derivavam das mesmas raízes que os vocábulos técnicos científicos atuais, tendo sido alvo, porém, da costumeira preocupação com definições rígidas e tendo sido igualmente despojadas de significados indesejáveis. Além disso, obedeciam às mesmas regras gramaticais válidas para os outros dois vocabulários mencionados anteriormente. Só em casos raros eram empregadas nas interlocuções cotidianas ou no discurso político. Os cientistas e técnicos encontravam todas as palavras de que necessitavam na lista dedicada à sua especialidade, porém era raro que tivessem mais que um conhecimento superficial das palavras pertencentes às outras listas. Somente algumas palavras eram comuns a todas as listas, e, fosse qual fosse a área do conhecimento, não havia vocábulos que permitissem falar sobre a função da ciência como hábito mental ou método de pensamento. A bem da verdade, não havia nem a palavra ciência, estando os significados associados a ela devidamente contidos na palavra só assim. Com base na exposição acima, fica evidente que, em nova fala, era praticamente impossível expressar, a não ser de modo muito incipiente, quaisquer opiniões que divergissem da ortodoxia. Podia-se, claro, dar vazão a heresias de tipo extremamente vulgar, como se fossem uma espécie de blasfêmia. Nada impedia a construção de uma frase como: o grande irmão é desbom. Contudo, tal afirmação, que para um ouvido ortodoxo seria em si mesma absurda, não tinha como ser sustentada por nenhum tipo de raciocínio lógico, visto inexistirem palavras para isso. As ideias hostis ao só sim só podiam assumir uma forma vaga e pré-verbal, e não tinham como ser nomeadas senão em termos extremamente genéricos, que se emaranhavam de modo confuso e condenavam grupos inteiros de heresias sem que, ao fazê-lo, fossem capazes de defini-los. De fato, a única maneira de usar o idioma nova fala com propósitos heréticos seria traduzir espuriamente algumas palavras para a velha fala. Era possível, por exemplo, formular em nova fala a frase: todos os homens são iguais. Mas tal afirmação corresponderia semanticamente à seguinte frase em velha fala: todos os homens são ruivos. Embora não contivesse nenhum erro gramatical, a frase todos os homens são iguais exprimia uma inverdade palpável.
a saber, que todos os homens têm a mesma altura, o mesmo peso ou o mesmo vigor. O conceito de igualdade política não existia mais e, em consonância com isso, esse significado secundário tinha sido expurgado da palavra igual. Como em 1984 a velha fala ainda era o meio de comunicação mais utilizado, em tese havia o risco de que, ao usar palavras do novo idioma, a pessoa ainda se lembrasse de seus significados originais. Na prática, para um indivíduo bem adestrado em duplo pensamento, não era difícil evitar esse perigo, mas 2 ou 3 gerações mais tarde, até tal lapso estaria excluído do universo das possibilidades. Para alguém que crescesse tendo a nova fala como único idioma, seria tão difícil imaginar que, no passado, a palavra igual tivera o significado secundário de politicamente igual, ou que livre incluía o de intelectualmente livre. Quanto seria para alguém que nunca tivesse ouvido falar em xadrez imaginar que as palavras rainha e torre têm nesse jogo significados particulares que não estão contemplados em seu significado usual. Uma série de crimes e erros se tornariam impraticáveis simplesmente porque, não havendo palavras para designá-los, não poderiam nem mesmo ser concebidos. E era de prever que, com a passagem do tempo, as características distintivas da nova fala se tornariam cada vez mais pronunciadas. A quantidade de palavras disponíveis seria cada vez menor. Seus significados seriam cada vez mais rígidos e, por conseguinte, diminuiria progressivamente a probabilidade de que fossem empregadas de forma imprópria. Quando chegasse o momento da abolição definitiva da velha fala, o último elo com o passado teria sido rompido. A história já havia sido reescrita. Porém, devido a esforços sensórios imperfeitos, sobreviviam aqui e ali alguns fragmentos da literatura do passado. E, enquanto houvesse pessoas que falassem o antigo idioma, sua leitura seria possível. No futuro, mesmo que calhassem de sobreviver, esses fragmentos se tornariam ininteligíveis e intraduzíveis. Não havia texto que pudesse ser traduzido da velha fala para a nova fala, a menos que se referisse a algum processo técnico ou a alguma ação cotidiana muito simples, ou já exibisse uma tendência ortodoxa.
Benepensante seria a palavra em nova fala. Em termos práticos, isso significava que nenhum livro escrito antes de aproximadamente 1960 poderia ser traduzido por inteiro. A literatura pré-revolucionária precisava, de maneira obrigatória, ser submetida a uma tradução ideológica, isto é, a uma tradução não apenas linguística, como também conteudística. Tomemos como exemplo a célebre passagem da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Consideramos por si só evidentes as seguintes verdades: que todos os homens são criados iguais, que seu Criador os dota de certos direitos inalienáveis, que entre eles estão o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade, que para melhor garantir esses direitos instituem-se entre os homens governos cujo poder deriva do consentimento dos governados, que toda vez que uma forma de governo se torna prejudicial à consecução desses fins, é direito do povo alterá-la ou aboli-la e instituir um novo governo. Seria praticamente impossível traduzir esse trecho para a nova fala sem modificar o sentido do original. O mais próximo disso que alguém conseguiria chegar seria absorver a passagem inteira numa única palavra: pensamento, crime. Uma tradução completa teria de ser necessariamente uma tradução ideológica, por meio da qual as palavras de Jefferson seriam transformadas em panegírico do governo absoluto. De fato, boa parte da literatura do passado já estava sendo submetida a esse processo. Por uma questão de prestígio, parecera desejável preservar a memória de certas figuras históricas, desde que suas realizações fossem adaptadas à filosofia do só sim. Diversos escritores como Shakespeare, Milton, Swift, Byron, Dickens e alguns outros estavam sendo traduzidos. Quando a tarefa estivesse encerrada, seus textos originais seriam destruídos com tudo o mais que restava da literatura do passado. Essas traduções eram difíceis e demoradas, e não se imaginava que estivessem concluídas antes da primeira ou segunda década do século XXI. Havia também vastas quantidades de literatura estritamente utilitária, manuais técnicos indispensáveis e coisas assim, que precisavam receber o mesmo tratamento.
Foi sobretudo para dar tempo a esse trabalho preliminar de tradução que a adoção definitiva da nova fala foi marcada para o longínquo ano de 2050. Pós-fácios. 1. Erich Fromm, 1961. 1984, de George Orwell, é a expressão de um sentimento e é uma advertência. O sentimento que expressa é de quase desespero acerca do futuro do homem. E a advertência é que, a menos que o curso da história se altere, os homens do mundo inteiro perderão suas qualidades mais humanas. Tornar-se-ão autômatos sem alma e nem sequer terão consciência disso. O sentimento de desesperança no futuro do homem contrasta marcadamente com uma das características mais fundamentais do pensamento ocidental: a fé no progresso humano e na capacidade do homem de criar um mundo de justiça e paz. Essa esperança tem suas raízes tanto no pensamento grego como no romano, assim como no conceito messiânico dos profetas do Velho Testamento. A filosofia da história presente no Velho Testamento parte do princípio de que o homem cresce e se revela no curso da história, tornando-se finalmente o que é em potencial. Ela pressupõe que o homem desenvolve seu potencial para a razão e para o amor de forma plena, tornando-se assim equipado para compreender o mundo, sendo uno com a natureza e seus semelhantes e preservando ao mesmo tempo sua individualidade e sua integridade. A paz universal e a justiça são as finalidades do homem, e os profetas têm fé em que, apesar de todos os erros e pecados, esse fim dos tempos chegará, simbolizado pela figura do Messias. Essa noção profética era um conceito histórico, um estado de perfeição a ser alcançado pelo homem no tempo histórico. A cristandade o transformou num conceito transhistórico, puramente espiritual, embora não tenha abandonado a ideia da conexão entre as normas morais e a política. Os pensadores cristãos do fim da Idade Média enfatizaram que, apesar de o reino de Deus não pertencer ao tempo histórico, a ordem social deveria compreender os princípios da cristandade e a eles corresponder.
As seitas cristãs anteriores e posteriores à Reforma enfatizaram essas demandas de maneiras mais urgentes, mais ativas e revolucionárias. Com o colapso do mundo medieval, a percepção da força e da esperança do homem, não apenas na perfeição individual, mas também na social, ganhou um novo alento e tomou novos rumos. Um dos mais importantes foi a nova forma de escrever que se desenvolveu durante o Renascimento, cuja primeira manifestação foi a utopia, literalmente, não lugar, de Thomas More, denominação que passou a ser aplicada a outros trabalhos similares em geral. A utopia de Thomas More combinou uma crítica penetrante da própria sociedade do autor, de sua irracionalidade e de sua injustiça, com o retrato de uma sociedade que, apesar de não ter alcançado talvez a perfeição, resolvera a maior parte dos problemas humanos que pareciam sem solução para seus contemporâneos. O que caracteriza a utopia de Thomas More e todas as